Bom dia! Hoje eu quero trazer aqui com vocês um pouco da rotina que eu tô tendo aqui na Alemanha, algumas coisas que eu tenho feito, mostrar para vocês como que as coisas funcionam. Talvez muita gente tenha medo de alguns tipos de trabalho ou tenha até vergonha, e eu acho que não existe vergonha em trabalhar, não existe vergonha em alcançar os seus sonhos, não existe vergonha em você tentar ser alguém que você quer, que você deseja, sabe? Então hoje eu vou trazer um pouquinho aqui de tudo que eu tô fazendo, de como eu tô fazendo, para você poder realmente entender um pouco mais de como funciona principalmente a questão de cuidar de idosos e limpar uma casa aqui na Alemanha. Eu não vou trazer tudo porque hoje não é dia de fazer tudo, mas pelo menos um pouquinho do que eu faço durante os dias eu vou trazer. E vocês vão perceber que realmente não é tão difícil assim, não é um bicho de sete cabeças. Então fica aí com o vídeo de hoje, que eu vou trazer de forma bem carinhosa, com todo o meu coração, tudo aquilo que eu tenho feito. Espero que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa aquele seu like, deixa nos comentários o que mais vocês querem ver, porque tem muita coisa aqui para poder mostrar para vocês e tudo aquilo que vocês têm interesse é só colocar aqui embaixo, tá bom? Então bora nessa que o dia está começando. Bom dia. Já abri a janela, vocês viram um pouco a bagunça lá que eu fiz no quarto durante a noite. Mas aí de manhã a gente tem que, né, desligar o aquecedor, abrir a janela para renovar o ar. E agora minha tarefa é buscar o jornal ali fora. Eu já tô com a lareira limpa desde ontem, então agora de manhã eu não vou. Aqui fica o jornal. Agora de manhã eu não preciso limpar a lareira. Tá bem friozinho aqui fora, mas o solzinho tá bem gostoso essa hora da manhã. Vão dar 8 horas ainda. Deixa eu ver aqui fora quantos graus estão marcando. Nossa, tá bem quentinho, estão 10 graus, não sei se vocês vão conseguir ver. E agora eu vou tomar um café da manhã e daqui a pouco a gente volta. Bom, já tomei café, já peguei jornal, a lareira já tá acesa. Bom, agora eu vou organizar aqui o nosso quarto, porque a gente faz sempre uma baguncinha. Já limpei banheiro, já lavei louça, já guardei louça. Enfim, já fiz um tanto de coisa essa hora da manhã, vai dar 9 horas ainda. E eu preciso agilizar tudo para poder começar a editar vídeo, que senão os vídeos não saem e é bem corrido. Ontem eu lavei algumas roupinhas e eu tô esperando elas secarem, só que com o frio que tá, eu acho que vai levar algum tempo, pelo menos uns 2, 3 dias para secar. Hoje até que tá fazendo sol, eu vou ver com o dono da casa se a gente pode colocar lá fora no sol, porque eu não sei como é que funciona essa questão aqui de estética, eu não sei se é possível, então eu vou perguntar a ele. Ah, eu também já troquei o lixo da cozinha, porque aqui tem mais de um, né? Você tem o lixo de comida e tem o lixo de embalagens que você usa e vai descartando. Aqui a coisa é bem difícil, inclusive a questão do lixo realmente ela é separada de forma diferente e o lixeiro ele não passa aqui diariamente. Então você tem um lixo onde vão realmente essas coisinhas do dia a dia, em embalagens pequenas, né, de iogurte, pequenos pacotinhos de, não sei, queijo, coisas pequenas. E aí você também tem os plásticos maiores, que aí já podem ser embalagens grandes, talvez
de Pringles ou coisas assim. E aí você tem as garrafas plásticas, né, que a gente não joga fora, nem as garrafas de cerveja, a gente sempre leva no mercado para poder trazer o valor, né, da garrafa de volta. Então isso a gente não joga fora. Mas o que? Tem um cesto de lixo grande que é só para restos de comida, você não mistura isso com mais nenhum outro tipo de lixo. Tem o lixo do banheiro, esse lixo do banheiro ele é bem caro, se bem que aqui é mais fralda, coisas de mulheres, como AB, absorvente, porque o próprio papel higiênico ele vai direto no sanitário aqui. E mais o que, gente, que eu tô esquecendo? Tem tanta coisa pequena que, nossa, fica complicado. Ah, tem um tonel de lixo só para papelão. Então, papel, jornal, papelão, embalagens grandes, tudo isso vai só num tonel. E outra coisa que eu também fiquei sabendo aqui é que, por exemplo, quando você tem uma coisa muito grande para você jogar fora, pedras, madeiras, sei lá, cerâmicas, todos esses tipos de materiais grandes você vai descartar, você precisa pagar num lugar específico para descartar. Tem pessoas que pagam esse valor anual quando tem realmente uma demanda muito grande, mas muitas pessoas acabam não tendo, né, essa quantidade grande, então pagam somente quando vão levar isso, assim, esporadicamente. Se eu não me engano, sai uma média aí de 40 euros cada vez que você vai descartar e é cento e pouquinho, assim, a taxa anual, que eu acho que você pode levar 4 vezes. Não sei se eu tô correta, mas foi o que eu entendi da informação. Então é isso, hoje tá um dia agradável. Lá fora tá fazendo 10 graus na sombra, no sol deve estar aí uns 13 graus, então tá muito gostosinho. E uma coisa que eu tenho percebido bastante aqui é que minha boca tá rachando demais. E eu fui no mercado ontem, um mercadozinho aqui pequeno da cidade, e comprei esse protetor labial aqui da BB, que ele parece muito bom, ele tem um cheirinho bem gostoso e ele protege bem a boca. Ele é muito bom. Então, se você vier aqui para a Europa no frio, não se esqueça. A pele fica muito seca, meu rosto tá muito seco. Eu tô passando bastante creme também para proteger. Só que olha só, aí eu passo creme e fica dando essas espinhas internas que eu não tinha no Brasil. Eu não sei se é porque tá seco ou porque eu tô tendo que passar muito creme. Mas no Brasil, quando eu tinha esse tipo de espinha, elas eram externas, né? Então você via a pontinha amarela e tudo mais. Aqui não, elas são internas, elas só ficam assim vermelhinhas, inchadas, e aí elas vão diminuindo, elas não colocam o olhinho para fora, é muito diferente e eu não sei explicar. Mas por enquanto é isso, eu tô aqui, agora eu vou arrumar o nosso quarto porque daqui a pouco eu tenho mais coisas para fazer. Preciso cuidar da senhora que tem aqui na casa, então ajudar ela a levantar. Se ela não levantar até as 10, eu preciso levantar ela. E aí tem que fazer algumas higienes básicas, fazer o cafezinho da manhã dela. E não é nada demais, não é nada muito difícil, mas são as nossas tarefas aqui do dia a dia. O Anderson meu esposo tá lá fora, ele tá fazendo a parte do jardim, tá trocando um monte de pedras. E assim a gente vai vendo como é que a gente faz para conseguir se ajeitar da melhor forma possível. Até daqui a pouquinho. Bom, enquanto eu lavo a louça aqui, vamos conversando um pouco, porque as coisas realmente aconteceram assim muito rapidamente, né? A gente tava no Brasil e agora a gente tá aqui na Alemanha. Deu pra perceber mais ou menos o que eu tô fazendo, eu acho. Eu tô cuidando de uma senhorinha aqui na Alemanha. E aí eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer durante a manhã e durante o dia. Uma delas é acordar a senhora
Eu preciso ajudar ela a ir ao banheiro, eu preciso ajudar ela a lavar o rosto, a trocar as roupas, a ver se ela precisa trocar a fralda, porque ela precisa usar fralda. Então, tem todo um certo cuidado. Depois disso, eu levo ela para a sala, preparo o café da manhã dela, coloco os medicamentos. Ela come sozinha, ela não precisa de ajuda para comer, mas ela tem um problema de esquecimento que ele precisa ter um cuidado, sabe? A gente precisa estar sempre ali perguntando se tá tudo bem, como ela tá se sentindo, porque às vezes ela simplesmente esquece o que ela tinha que fazer ou o que ela precisa fazer. Ou às vezes ela só acha que ela tem que fazer alguma coisa e na verdade não tem. Então a gente precisa estar sempre dando essa atenção, dando um carinho, dando cuidado. Eu arrumo o quarto dela, então eu troco. Ela tem uma cadeira onde ela faz as necessidades dela durante a noite, para ela não precisar se locomover sozinha no escuro pro banheiro, não correr o risco de cair e tudo mais, porque ela já anda com um andador ou com a bengalinha dela. Tem dias que ela tá melhor e ela anda só com a bengala. Tem dias que ela não tá tão bem, não tá tão firme, precisa andar com o andador. E aí eu preciso lavar essa cadeira sanitária e arrumar a caminha dela, dobrar o pijaminha dela. Às vezes ela tira o pijama no meio da noite. Às vezes a gente tira a meia dela de noite, às vezes ela já acorda com a meia no pé. Então tem dessas coisas. É muito fofinho, né? De um certo ponto, esse é muito fofinho, porque às vezes ela acorda e fala, nossa, você já tá com a meia no pé? Ela, eu tô. E aí o pijama já foi pro espaço, né? Já tá sem o pijama. Mas ela é muito fofa, ela é muito carinhosa, ela é muito doce. Eu arrumo o quarto dela, então eu tenho que também abrir as janelas, abrir as persianas, deixar o ar circular. Às vezes eu passo um aspirador de pó quando precisa. Eita, caiu aqui a colher. Tem esses cuidados, né? Eu gosto de passar um bom ar no quarto dela também. Não é porque ela tá idosa que ela tem que estar num ambiente mal cheiroso. Então eu passo um pano nos móveis, eu cuido de tudo ali pra ela. Eu vejo se ela tá bem, eu trago a comidinha dela pra cozinha quando ela termina, que a gente leva na bandeja pra ela comer na sala, porque ela já não vem mais pra cozinha comer. É todo um cuidado. Depois disso eu também cuido da casa, né? Então eu lavo a louça, eu seco, guardo a louça, tiro os lixos do banheiro, limpo o banheiro, passo aspirador, passo pano, limpo as mesas, essas coisas. Não é nada muito absurdo, até porque aqui as coisas são muito mais fáceis de limpar. Como eu disse, a gente tá na Alemanha, que eles têm produto para tudo e qualquer coisa. Tem produto pro vidro, tem produto para chão, para madeira, pro vaso, para tirar a gordura da panela. Tem uns produtinhos, inclusive tá aqui, esse negócio é bom para um raio. Vou mostrar para vocês. Deixa eu secar aqui a mão. Esse produto aqui, gente, é uma coisa de louco. Ele limpa até a alma. E aí ele mostra que pode limpar pia, fogão. Aqui, ó, dá pra vocês verem, fica mais fácil. Ele é muito, muito, muito bom. Isso aqui limpa até a alma, é sério. Tem que tomar cuidado, que às vezes eu tenho medo até dele me furar. Mas enfim, vamos continuar aqui a louça, que eu vou levar vocês comigo para os meus outros afazeres. Bom, essa é a hora de limpar o banheiro. Aqui o interruptor fica do lado de fora e aí a gente entra. Sem interruptores do lado de dentro. Bom, como eu disse pra vocês, aqui não é muito difícil de limpar e eu queria só falar algumas coisas rápidas sobre quem quer fazer algum tipo de serviço na Alemanha, tem um pouco de medo, tem medo dos alemães, tem medo da
burocracia, eu acho que não existe nada que não possa ser resolvido com respeito. Se você não sabe, seja sincero, diz, olha, desculpa, eu errei, eu não sei fazer isso, eu tô aprendendo. Se você tem medo porque você não tem um alemão perfeito, eu também não tenho um alemão perfeito, mas sempre pensa que você pode aprender, e principalmente aqui é muito mais fácil de você aprender do que dentro da sua casa estudando sozinho ou tentando fazer um curso, porque é diferente você estudar e você conversar com as pessoas. Quando você conversa, você aprende muito mais. Você estando inserido nesse ambiente, você não tem para onde correr, você precisa realmente dar um jeito. E aí você consegue realmente evoluir muito mais rápido. Então não tenha medo. Se você tem uma oportunidade, não importa qual ela seja, é de emprego, é de estudo, é de um amigo, de um familiar, sei lá, qualquer oportunidade, é uma viagem, reunião familiar, não sei, o que não importa o que seja, só pega essa oportunidade e vai, seja lá para a Alemanha, para o Canadá, para a Suíça, para a Rússia, para a China, não importa. Você poder conhecer um outro país, você conhecer uma outra cultura e tá realmente aprendendo coisas diferentes, isso expande a sua mente, isso faz com que você veja o mundo de uma outra forma. Você realmente consegue entender que o seu bairro, a sua cidade, o local que você mora são realmente muito pequenos comparado ao mundo. Existem milhões e milhões e milhões de pessoas por aí com formas diferentes de ver a vida, com formas diferentes de fazer as coisas no seu cotidiano, de se divertir, de curtir sua casa, inclusive a moradia. Então não perca as oportunidades que aparecerem para você. Agora eu vou limpar um pouquinho esse banheiro, porque ele não fica limpo sozinho. Vambora? E bom, eu já limpei o banheiro, já lavei a louça, já guardei a louça, acendi a lareira, acabei não mostrando pra vocês, porque foi uma saga aqui procurar o isqueiro, mas tá tudo pronto, né? Agora a minha senhorinha está dormindo na sala, porque ela sente bastante sono durante o dia. E é isso, eu acho que eu sempre gosto de trazer aqui pra vocês essas questões de vida, sabe? Sobre como você se sentir bem, sobre como você se sentir realizado, como não ficar estressado, como curtir mais a vida, como se sentir melhor consigo mesmo. E eu acho que uma das coisas que eu mais posso trazer aqui, principalmente nesse momento, é: vá em busca daquilo que te faz feliz. Tenta sempre ser o melhor que você pode. Nem todo mundo vai ser o melhor que elas podem. E isso talvez te afete. Mas lembre-se que se alguém for rude com você, lembre-se que se alguém tiver alguma coisa, algum mau humor, isso não é contigo, é com ela mesma. Então a gente precisa se resolver para não ser um tipo de pessoa assim, amargurada, triste, mal amada, porque é isso que reflete de você para os outros. E se você vai ser assim com os outros, como é que você vai receber amor de volta, sabe? Então seja a sua melhor versão. Procure por ela. Pensa, caramba, eu me identifico com tal pessoa assim, assim, assim. Então busca ser mais ou menos desse jeito. Quais são as características, as qualidades, os defeitos? Ninguém é feito só de qualidades. Procura sempre isso, tá certo? E se tiver alguma oportunidade, agarra ela. Faça com que essas oportunidades aconteçam. Se você tem qualquer tipo de desejo na sua vida, de sair do país, de conhecer um outro lugar, procura essas oportunidades e faça com que elas aconteçam na sua vida. Não espera cair do céu, porque a probabilidade disso acontecer é quase nula. Faça amizades, conheça pessoas. Converse, mostre ao mundo, faça com que o mundo, o universo, entenda aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, tá bom? E é isso, qualquer coisa que vocês queiram falar, qualquer coisa que queiram perguntar, deixa nos comentários, que para mim é um prazer imenso poder estar aqui conversando diretamente contigo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!